se a professora Monique Medeiros, para a surpresa daqueles que têm um coração bom e por isso acreditam na inocência dela, nos surpreendesse lá em fevereiro, né, que deve ser quando ela vai se pronunciar, ao dizer que sim, ela matou o seu próprio filho, ela atentou contra o filho, para a surpresa da família dela, para a surpresa dos amigos dela e das pessoas que sabem que ela não fez isso. Como que a gente agiria? Primeira coisa que eu iria saber, que trata-se de alguma confissão sobre tortura, né? Que tem essa tortura psicológica em moda agora no Brasil, como aconteceu aí nesses dias, né, com a invasão da Polícia Federal na casa do presidenciável Ciro Gomes. Essa coisa inventada aí pela Lava Jato, que o Sérgio Moro vai querer perpetuar. Sérgio Moro é o homem que queria dar licença aos militares para matarem quando estivesse sob forte comoção. E a polícia já mata com a beleza, a gente tem isso no país. Então o primeiro sentimento que eu teria é, essa mulher confessou isso sob tortura. Por outro lado, como eu acredito que essa tortura não esteja acontecendo, vamos supor que ela de repente matou o pequeno Henri mesmo. Eu estou fazendo essa pergunta porque a questão é, o que me faz me interessar por essa situação da Monique, por casos assim? É que essas situações, elas nos colocam diante dos nossos limites éticos. Ou seja, de fato não importa nesse sentido se a Monique matou ou não o filho dela, ou se de repente, para surpresa de todos, o Jair vai ser declarado inocente. O que importa é o que isso diz sobre mim, sobre você, sobre se a gente de fato acredita no Deus que é amor, que se fez carne em Cristo Jesus, que soube lidar com os dramas humanos, que soube ver numa prostituta que era vista nos dias dele como uma destruidora de família, na verdade mulheres muito dignas, né? E que sabe ver na professora Monique Medeiros uma mulher que está sendo vítima de um sistema patriarcal, de um sistema misógino, conforme a própria juíza constatou ontem ali, depois da audiência. Então o que vale é isso, não é se ela matou ou se não matou, é o que isso diz sobre nós, o que o nosso julgamento diz sobre nós. Porque quem conhece os dramas humanos sabe que aquela professora não matou. E quem conhece os dramas humanos sabe que, ainda que ela tenha matado, por que eu tenho que ficar nessa coisa que as redes supostamente pró-Henri estão fazendo? Que é divulgar mentiras acerca dessa mulher. Ficarem felizes porque a psicóloga perita, que não era perita do caso, mas que conhecia, que conhece, né, essas situações, foi impedida de falar, eles estão achando isso uma vitória. Isso mostra uma grande maldade. Daí esse meu material acerca da professora Monique, eu quero pensar com você algumas questões. Aí as pessoas ficam invocadas quando a gente está procurando motivos pelos quais ela não matou, né? Essa convicção que eu tenho da inocência dela. Ah, mas você não a conhece? Aí se as pessoas que também não a conhecem falam, ela matou, vai ter que apodrecer na cadeia. Ou seja, o que me interessa aí é essa revelação do caráter do grande público que deve julgá-la, né? E a Monique está naquela categoria das pessoas que, de tão julgadas que são pelo grande público, já estão justificadas diante de Deus. Porque dizer ou ficar propagando difamações acerca dessa mulher diz mais sobre você do que sobre essa mulher. Que Deus sabe quem ela está justificada diante de Deus. Porque esse processo, alguém pergunta assim, por que você se interessa tanto pelo caso Henri, especificamente na defesa e no apoio à professora Monique? É porque esse processo e a situação dessa professora são exemplares do que é o espírito atual vivido pelo Brasil. Porque nós temos, de um lado, por exemplo, na presidência, pessoas que são perversas da presidência da República e que é difícil comprovar a perversidade delas por um simples fator. No interior das pessoas existe aquela idolatria, as pessoas gostam de vingança, as pessoas têm preconceito contra a natureza, contra as mulheres, contra os animais, contra os nativos, contra as pessoas afrodescendentes. Elas têm esses preconceitos
domesticado dentro delas e veem na atual presidência da República uma forma de realizar esses desejos. Por isso que, desde os seus tempos lá de cadete no Exército, o atual presidente da República ele vai sendo defendido por algumas pessoas, porque isso tem a ver com a crise humana, com a maldição que o planeta é. Eu estou me referindo a quem ocupa hoje a presidência da República. Por outro lado, quando a gente tem, igual no caso da professora Monique Medeiros, uma mulher que, por estar no local onde o filho foi assassinado, mas não sabia o que aconteceu, as pessoas já preferem duvidar de tudo que ela está falando por ela ser mulher, por ela ser vistosa, por ela ter sido líder na vida dela toda, no sentido de ser diretora de escola, de ter ajudado tantas crianças a saírem de situações abusivas. Quer dizer, você olha para essa mulher com essas qualidades e passa a odiá-la, enquanto essas mesmas pessoas amam os perversos que estão na presidência. Então esse contraste me chama a atenção, porque ele está falando então não é nem sobre Jair Bolsonaro ou sobre a professora Monique Medeiros, ele está se referindo ao o que há no espírito humano. Aí vão entrando os meus conhecimentos de psicologia com as minhas questões referentes ao Evangelho de Jesus, que vem nos chamar ao arrependimento. E arrependimento é estranhar esse amor ensandecido ao Bolsonaro e esse ódio ensandecido em relação à professora Monique. É esse contraste que me chama a atenção, porque ele está dizendo de nós, da nossa natureza, das nossas inclinações, das nossas escolhas, daquilo que a gente domestica. Entende? O corpo do pequeno Henri não estava com aqueles ferimentos que aparecem na perícia e aí alguma coisa tem de ser contestada. Algo também que eu venho defendendo, que no caso onde houver um crime supostamente cometido por um homem ou uma mulher, a mulher deveria ter um julgamento em separado desde o começo, porque mesmo que tenha sido de fato cometido um crime, a mulher vem de sobrevivências de milenares misoginias, de um milenar patriarcado que já a incrimina por ela ter nascido com sexo feminino. Então isso tem de ser considerado por uma justiça que é de fato justa. Tem também as mentiras alimentadas pela advogada de acusação lá do Leniel, que insiste em dizer que a professora Monique sabia das agressões que o menino sofria, e aquilo é uma grande farsa, porque no máximo a babá ela simplesmente fazia insinuações, ela nunca foi clara no que estava acontecendo, e a professora, ao suspeitar, estava tentando comprar uma câmera, não quer dizer que ela sabia, ela estava suspeitando, e o algoz foi mais apressado do que ela, mais rápido do que ela, em tirar a vida do filho. E pelo próprio comportamento no processo, o pai do menino começa a se revelar uma figura que a gente precisaria estudar melhor, porque eu acho que se a mãe está sendo contestada radicalmente, o pai, que sim sabia muito mais do que a mãe do que estava acontecendo ao filho, deveria ser investigado também. Não quer dizer que ele é uma pessoa má por estar sendo investigado. Investigar é apenas isso, é investigar. A sumária rejeição do depoimento da doutora Elisa, uma exímia psicóloga, enquanto eles ouviram especialistas de todas as áreas, eles não ouvem a especialista e que estava lá como testemunha, não para dar um parecer técnico, ela estava lá para falar das coisas que ela viu, né? Eles rejeitaram a defesa do Leniel, de acusação no caso, né? Se juntou com a defesa do Jairinho contra a psicóloga, perdendo uma grande oportunidade de crescerem como pessoas. E em seguida tem o erro da juíza de rejeitar oitivas, porque essa situação, por lidar com questões culturais, como eu tenho tentado apontar aqui, ela careceria de oitivas, ou seja, de pessoas especialistas que mostrassem pareceres, até eu iria lá falar, se fosse o caso, né? Fica provado, por exemplo, as características do menino Henri, que essa história que o grande público alimentou de que ele passou mal na noite em que ele foi assassinado, ou que ele morreu, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas na verdade já era característico dele passar mal, possivelmente ele tinha uma hipersensibilidade, ou ele era hipersensível a determinadas situações, né? Então, não é colocando a culpa no pequeno Henri, mas eu também não preciso colocar a culpa na mãe dele, porque eu não sei o que lhe aconteceu. Enfim, o que eu quero pensar com você ainda, fazendo esse link entre essas questões subjetivas e sociais, com essas questões da macropolítica do país, é que a turma que hoje acha estar lutando por justiça por Henri, eles chamam de Henri Borel, na verdade é Henri Borel de Medeiros, né, que ele é filho da professora Monique também,
é uma turma que vem daquela vibe lá, de serem fãs do governo Bolsonaro, do seu estilo, que são pessoas assim, que na verdade elas não estão preocupadas com o direito das crianças, elas estão preocupadas em silenciar mulheres, elas não estão preocupadas com o meio ambiente, elas estão tentando promover hoje, a senhora Carla Zambelli está tentando fazer passar no Congresso uma lei que dá direito às pessoas de matarem animais silvestres em nome da venda de armas. São essas pessoas que estão envolvidas na suposta defesa do menino Henrique, né? Na suposta justiça do menino Henrique. Tanto é que tinha um manifestante lá no tribunal com máscara do Bolsonaro, indignado que ela era uma mãe, que ela quer vingança só contra a mãe do menino, que na verdade é a parte inocente do processo junto com seu filho que faleceu. Vamos compreender o que está acontecendo para que a gente não faça a justiça praticar uma injustiça. Nós não somos técnicos, mas somos uma população apaixonada pela justiça. Na verdade, alguém pode até me achar doente por eu estar preocupado ou me empenhando em falar sobre esse caso Henrique. Mas a minha doença, então, ela é diretamente proporcional à doença dessas pessoas de odiarem gratuitamente, de quererem matar uma pessoa que possivelmente não cometeu crime. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!